Fala pessoal, Caíssa aqui novamente e hoje a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos onde eu estou te ensinando o caminho para lucrar de 10 a 20 mil reais por obra, elaborando orçamentos de forma prática e precisa. E hoje, avançando com o conteúdo da semana CPO, eu vou te apresentar as 3 etapas principais de uma orçamentação. A gente vai navegar por essas etapas e ainda hoje a gente vai colocar em prática alguns dos ensinamentos diretamente lá no CAD e no Excel. Além de entender o processo de orçamentação, com o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai ser capaz de analisar um projeto e retirar desse projeto uma lista de serviços a ser orçados de maneira que você não deixe nada de fora, pois isso é crucial para alcançar orçamentos com lucros de 10 a 20 mil reais em cada obra. Então, de forma muito resumida, o processo de orçamentação passa por 3 etapas. A primeira é quando a gente analisa as condicionantes do orçamento. A segunda é quando a gente compõe o custo e a terceira é quando a gente transforma esse custo em preço de venda. Falando dessa forma, parece que orçar a obra é um processo muitíssimo simples, o que pode te causar um pouco de revolta ou até mesmo frustração diante dessa aula aqui, porque na prática, o processo de orçamentação não parece ser tão simples dessa maneira. E a verdade é que você tem toda a razão. Na teoria, tudo é perfeito, mais fácil de assimilar, mas o verdadeiro desafio começa quando a gente tira a teoria do papel, nesse caso, quando a gente tira a teoria da aula e vai colocar em prática. Então, como é que funciona na realidade? Você assiste uma aula, que te conta quais são as etapas de orçamentação, você entende o processo como um todo e quando você vai para a planilha, quando você vai para o seu projeto, você ainda se sente perdido, você ainda se sente inseguro. E aquilo que fez muito sentido já não faz mais tanto sentido assim, porque não é tão simples. Olha só como é que acontece na sua cabeça. Você pensa, etapa 1, eu preciso analisar as condicionantes do projeto. Perfeito. Vamos lá. Então vamos começar. Aí você vai começar a analisar os fatores que influenciam o teu orçamento. Eu vou encontrar primeiro os serviços, depois eu pego os quantitativos, aí eu vejo se tem algum detalhe especial, e aí eu vou para outra etapa que é para montar o custo, moleza. Então você abre o projeto, você abre a planilha e logo em seguida você pensa assim, puta que pariu, lá vem aquela sensação de que eu não sei fazer a parada. Eu acabei de ver por onde eu preciso começar, eu até entendi a primeira etapa, porque é tão difícil começar e sentir que eu estou fazendo o processo da maneira certa. Aí você continua pensando. Quando eu olho para esses projetos aqui, eu vejo muitas possibilidades. São tantos serviços que eu preciso analisar. Por onde é que eu vou começar? E se eu esquecer algum serviço? E é nesse momento que muitos de vocês desistem de continuar. A maioria porque vai sentir medo de esquecer os serviços e de tomar prejuízo por conta disso. Outros porque não tem nem experiência com obra e se sente ainda mais incapaz de fazer orçamento. E outros porque enxergam nesse primeiro momento que o processo de orçamentação vai tomar muito tempo. E eles não têm esse tempo disponível. Por quê? Porque tem muita obra em andamento e no final das contas o cliente não tem um prazo longo para fazer o orçamento. A maioria dessas pessoas elas vão desistir no meio do processo de orçamentação. E aí elas vão fazer um orçamento por metro quadrado. Ou usando o feeling de obras anteriores ou usando o CUB. Essas pessoas, elas não fazem isso por mal, por preguiça, por desleixo. Na verdade, elas fazem isso porque elas se sentem inseguras com um processo que até então é muito complexo. E por conta dessa complexidade, essas pessoas entendem que aplicar um custo sobre uma área é muito menos arriscado. Então, alguns vão desistir pela falta de tempo também. Para essas pessoas, eu vou dizer algo que pode doer um pouquinho. Vocês têm as mesmas 24 horas que todo mundo tem. Então sim, você tem tempo. Você só não tem tempo ocioso. Mas a realidade é que ninguém tem tempo ocioso. Então o que a gente precisa fazer é priorizar o que é mais importante e delegar atividades que a gente não precisa estar tão presente. Delegar para um estagiário, por exemplo. E falando sobre as nossas empresas, orçamento é algo mais que importante, é algo urgente. E por isso que merece a tua prioridade. Agora, me pergunta como é que eu sei de tudo isso. Porque eu já passei por esse momento mais de uma vez. Eu, inclusive, já passei orçamento para o cliente baseado em custo por metro quadrado. Graças a Deus, inclusive, que esse orçamento não foi fechado. Por quê? Por que eu digo isso? Porque hoje eu tenho a experiência e eu sei que aquela obra seria mais uma obra onde a gente teria prejuízo. Então, alguns de vocês podem pensar assim, mas Caíssa, por que orçamento por metro quadrado não funciona? Já funcionou para mim uma vez. E eu vou ser muito sincera contigo. O orçamento por metro quadrado pode até funcionar, tá? Mas não há como ter convicção sobre esse orçamento. Então, do primeiro dia até o último dia da obra, vai ser essa incógnita para você. Talvez dê certo, talvez não dê. E isso me parece um caso muito arriscado. E eu conheço a sensação de medo da conta não fechar, dia após dia, meses após meses. Eu conheço a sensação de entrar no vermelho com 30% de obra ainda para fazer.
Portanto, para mim, é muito mais incômodo continuar fazendo o orçamento por metro quadrado e passar meses com essa incerteza de se vai fechar ou se não vai fechar. Não dá para trabalhar desse jeito por muito tempo, porque a cabeça da gente fica dodói. E algumas pessoas, elas vão dizer assim, mas se eu já fiz esse tipo de obra? E aí eu vou responder o seguinte, é mais fácil de dar certo nesse caso. Mas eu volto à pergunta, e se chegar uma obra muito diferente daquela que você já fez? E se chegar uma obra, por exemplo, alto padrão de quase R$ 1.000.000? Tu entende que tu corre o risco de ter uma queda muito maior? Ou então, que tu corre o risco de perder uma bela oportunidade porque tu não sabe como conduzir essa nova situação na empresa? Em algumas situações, as pessoas acreditam que a solução para essa situação que eu acabei de comentar é comprar uma planilha pronta ou assinar um software. Por mais que isso pareça contraintuitivo, eu tenho uma coisa para te falar. A planilha pronta ou software, ela também exige conhecimento sobre o processo. Porque eles não fazem nada sozinho, é tudo você que coloca lá dentro. Então, eles ajudam muito mais quem já domina o processo. Uma planilha ou um software, ele é um acelerador de resultado, ele não é um criador de resultado. Então, quem conhece o processo tem a possibilidade, sim, de reduzir o prazo de orçamentação usando uma planilha ou um software. Além disso, tem a possibilidade ainda de gerar inúmeros relatórios que podem auxiliar na fase de obra. Por quê? Porque ali na planilha, né, pronta, ou no software, tem programações que provavelmente numa planilha simples e manual que você fez não vai ter. Mas em hipótese alguma, eu acredito que uma pessoa que não conhece o processo de orçamentação vai ser capaz de usufruir de um dos dois, né? Ou da planilha ou do software, e obter com convicção um orçamento preciso, porque essa é a grande diferença. Agora, esquecendo esses dois, em outras situações, haverão pessoas sem experiência pensando o seguinte: eu não tenho experiência, logo eu não tenho como fazer um orçamento preciso. Para essas pessoas eu digo o seguinte: todo mundo começou algo e, portanto, sem experiência. Você não é o alecrim dourado do campo, o injustiçado. Todo mundo já passou por isso. E aí eu volto a falar com todo mundo. Com os inexperientes, com quem tem medo de dar errado, com quem não tem tempo para fazer. Tem 3 caminhos para vocês. Caminho de número 1, que eu não recomendo muito. Você senta na cadeira do eu não consigo, e aí o resultado vai ser continuar com o mesmo retorno financeiro que você tem hoje, ou ficar pior, porque a tendência é ficar pior. Caminho número 2, que foi o caminho que eu passei por 3 anos. Você vai à luta sozinho, aprender sozinho, testar sozinho e eventualmente alcançar os teus lucros. Caminho de número 3, que eu queria ter tido a oportunidade em 2017, que é aprender com alguém que tem experiência, que já tem o resultado, que já sofreu os mesmos problemas e que conhece as saídas para esses problemas aqui, na cabeça, de cor, de memória, de tanto que já passou por isso. E para quem escolheu o caminho número 3, vamos seguir com o treinamento, hoje, aqui, agora. Tá? Fazendo uma síntese de tudo que eu disse, é o seguinte: a solução, meus caros engenheiros, é aprender na prática como o processo de orçamentação funciona. A solução é fazer o que vocês estão fazendo agora, se dedicar a esse processo, buscar preencher as lacunas que você tem, porque aí pode chegar uma obra de alto padrão, pode chegar uma obra diferente, porque você vai ter habilidade para fazer o orçamento. O processo de orçamentação é complexo? Sim, é complexo. Eu não posso enganar vocês. Mas dá para simplificar se a gente transformar as grandes etapas em várias etapas mais simples. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Primeiro, eu quero que vocês conheçam as 3 grandes etapas do processo de orçamentação e depois a gente vai abrir etapa por etapa. Na tela, você já pode ver que as 3 grandes etapas são análise de condicionantes, composição de custo e fechamento do preço de venda. Essas etapas acontecem em ordem. Primeiro a gente analisa tudo que condiciona o orçamento, depois a gente parte para a fase de composição de custos diretos e indiretos, e depois a gente fecha o preço de venda, que inclui lucro, imposto e talvez outros custos que a gente chama de custos acessórios. Vamos agora abrir a etapa por etapa para você entender. A primeira etapa, que é a etapa de análise de condicionantes, ela vai ser dividida em outras 2 etapas. A primeira de ambientação e a segunda de análise de projetos. A etapa de ambientação, como vocês estão vendo na tela, é a etapa onde você toma parte de um novo cliente, de um novo projeto, de um novo orçamento. Então, nessa etapa, você faz o quê? A leitura dos documentos, como por exemplo, dos projetos, dos memoriais, as regras de construção do condomínio, se for o caso. Para quê? Para você se familiarizar e se reunir com o cliente. E aí, nessa reunião com o cliente, você vai se aprofundar ainda mais e entender, por exemplo, sobre expectativas de custo, de prazo, sobre o regime de preço, sobre os documentos e habilitação que são exigidos, no caso dele, porque tudo isso vai impactar o teu orçamento. Eu vou te dar um exemplo prático. A partir da familiarização com o projeto, você vai chegar a uma estimativa de custo lá da obra.
E aí, de repente, você usou o CUB e chegou a um preço. Em conversa com o cliente nesse momento de reunião, você falando sobre a estimativa de custo, vocês podem chegar à conclusão de que o cliente não tem todo o recurso para fazer a obra. Aí é nesse momento que vocês dois têm a oportunidade para discutir soluções. Se vai partir para um financiamento, para completar o recurso do cliente, se vai dividir a obra em etapas, se vai alterar algum acabamento da obra para enxugar esse custo. Então há ali algumas possibilidades na mesa e esse é o momento perfeito para discutir isso. E há algumas razões para isso. Primeiro, que a título de negociação você já cria ali um elo com o cliente, já que antes mesmo dele te contratar, você já está mostrando valor para ele. Segundo, que não adianta fazer um orçamento incrível, analítico, detalhado, rico em detalhes, maravilhoso, preciso e tudo mais, se o cliente ele não tem condição de contratar você para realizar aquilo ali. Então, antes de começar a fazer o orçamento, é melhor avaliar se tudo está em jogo mesmo, como consta no projeto, ou se você tem que pensar em soluções, pois a fase de orçamentação também serve para testar soluções para reduzir custo. Então, depois desses alinhamentos, chega a hora de fazer a visita técnica para levantar dados que são importantes. Como, por exemplo, se tem fornecimento de água, se tem fornecimento de energia já, se tem coleta de esgoto, a situação do terreno, como é que tá? Vai ter corte, vai ter aterro? Qual é o nível de complexidade da limpeza desse terreno? Se o terreno ele já está murado, e se for murado, qual é a altura desse muro? É compatível com o que está em projeto? Vai ter que modificar alguma coisa? É bom observar também as vias de acesso para entrega de materiais. Por quê? Todas essas informações vão impactar no teu orçamento. Vamos a um exemplo prático. Faz-se o orçamento sem adicionar o serviço de padrão de água, padrão de energia e fossa. Aí chega-se na obra e descobre que tem que fazer esses 3 serviços. E você não colocou no orçamento porque você não observou na visita técnica. Às vezes você nem fez a visita técnica. Você tem aí no mínimo R$4.000 de custo que não foi previsto no teu orçamento. Também é importante tirar fotos do local para registrar esses detalhes. Por quê? A gente pode esquecer alguma coisa ou outra que foi observada lá, mas que a gente não lembra mais. E as fotos vão assegurar que a gente não perca esses detalhes. Com isso, a gente finaliza a etapa de ambientação e a gente parte para uma etapa mais analítica, que é análise de projeto. Essa etapa é onde a gente vai montar o checklist de serviço, que a gente vai definir as condicionantes de cada serviço e levantar o quantitativo de cada serviço. Na minha opinião, essa é a etapa que mais impacta o orçamento por alguns motivos. Primeiro, você só sabe que precisa compor o custo de um serviço quando você identifica esse serviço. E isso a gente faz na fase de montagem desse checklist. Segundo, depois que o serviço é identificado, você precisa compor o custo. E para isso você precisa definir as condicionantes. E aí vai um exemplo. Você vai compor o telhado. Então você precisa saber qual é o tipo de telhado, qual é o tipo de telha, qual é a inclinação da telha, se vai ter coleta de água nesse telhado ou não, e por aí vai. Terceiro, depois você precisa também dos quantitativos desse serviço para alcançar o custo total da obra. Na aula 1, eu tive a oportunidade de mostrar para você o prejuízo de mais de R$26.000 por conta de apenas um erro no levantamento de quantitativo. Imagina quando a gente soma aí mais de 30 serviços. Então, por isso que eu acredito que essa é a fase que mais impacta um orçamento de obra. A prática da aula de hoje será com análise de projetos e a montagem do checklist de serviço. Então, vamos lá para a tela do computador. Vamos lá, pessoal. Aqui na tela do computador, eu quero mostrar para vocês qual é a primeira coisa que eu faço quando eu começo a fazer um orçamento, né? Então, primeiro eu vou montar um checklist de serviços, tá? Então, esse aí que você está vendo na tela é uma pesca, né? Na verdade, do checklist de serviços. A gente tem pelo menos uma macroestrutura ali do checklist, né? Então, eu tenho uma mãe que se chama serviços preliminares, eu tenho outra mãe que se chama macroestrutura, outra mãe que se chama infraestrutura, e assim por aí vai, né? E aí, dentro de cada uma dessas mães, existem os serviços, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Quando eu abro o projeto, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu dou uma olhada nessas plantas principais, pelo menos, que é a planta baixa, a planta de cobertura e os cortes. Eu dou uma olhada em tudo para eu me familiarizar ainda mais com o projeto, né? Em teoria, eu já fiz isso, só que, para ficar mais fresco, eu gosto de fazer também logo quando eu começo mesmo a montar o checklist de serviços. Então, eu venho aqui na planta baixa, eu dou uma olhada em todos os elementos. Então, eu observo que já tem um passeio de intertravado, que não é um passeio comum aqui. Eu observo que tem umas placas que são diferentes tanto no estacionamento quanto na entrada principal, né, para pedestre. Eu observo aqui também que tem uma parede de cobogó, né? E aí eu vou olhando aqui, tem também, né, um outro elemento decorativo que eu acredito que seja um pergolado. E aí eu vou olhando tudo que tem aqui dentro da casa para ver se tem algo muito diferente. Aqui eu já vejo outro tipo
de pisante, né? Só olhando para aqui, para essa imagem que vocês estão vendo na tela, eu já percebo que aqui tem um tipo, aqui tem outro tipo e aqui tem outro tipo, tá? Isso aqui, na maioria das vezes, é tudo de concreto, só tem um formato diferente. E aí, seguindo aqui, eu observo aqui também que a gente tem um shaft para tubulação, né, um banco de concreto revestido em porcelanato dentro do banheiro. Eu vou observando isso aqui para me familiarizar ainda mais. Aí aqui na lateral eu já vejo que tem uma escada de marinheiro, né, e por aí vai. Aí eu vou dar uma olhada no nível, né, ver se o nível segue muito parecido. Então, se você olhar aqui para dentro da casa, é tudo o mesmo nível. A diferença realmente é muito parecida com as outras obras que eu faço, né? De 2 centímetros de diferença da garagem para dentro, né? Para a varanda. Aí aqui também, ó, você percebe que o piso, ele não tem uma diferença de nível, então não é aquele piso flutuante, né? Que vai subindo, você vai entrando na casa e vai subindo, é tudo mesmo nível. Isso traz uma facilidade maior para o projeto. Do terreno natural para a varanda, sobe 18 centímetros. Então, assim, você vai vendo que é um projeto normal, não é um projeto muito fora do comum, pelo menos do que eu faço aqui na empresa. E aí eu vou dando uma olhada nas outras plantas, né? Vou para a planta aqui de cobertura, já vejo que é um telhado de fibrocimento, já vejo que na laje do reservatório não tem telhado, que é uma laje impermeabilizada, me desculpe. A área técnica também, uma laje impermeabilizada. Então já observa aqui também que aqui tem uma cobertura em vidro ou policarbonato naquela varandinha. E aí a gente vai para os cortes também, porque os cortes também nos dá detalhes, né? E aí é bom que a gente já entenda mais ou menos a essência do projeto, pelo menos, né? Aí aqui eu vejo que tem pingadeira em toda a casa, né? Que aqui a gente chama muito a pingadeira de chapim. Eu percebo que na casa, na fachada, a gente tem 2 cores diferentes, então tem textura acrílica cor 2, textura acrílica cor 1. Aí aqui, ó, vale uma ressalva aqui sobre a reunião com o cliente. Quando eu me familiarizo com o projeto e eu observo que não tem cor definida, na reunião com o cliente eu vou definir essa cor. Eu vou perguntar, ó, no projeto não tem cor definida, mas são 2 cores. Vamos escolher mais ou menos as cores que vocês querem, porque isso vai impactar no orçamento. Se for uma cor muito vibrante, muito pigmentada, vai ser mais cara. Se for uma cor mais clarinha, vai ser mais barato. Então eu explico isso para o cliente, deixo os clientes à vontade, a gente escolhe lá uma cor e aí a gente segue. E a coisa vai tomando forma na sua cabeça. Aí a gente vê aqui que na platibanda tem um friso, né, que a cor da platibanda é branca, que existe uma estrutura aqui que é de pedra revestida com pedra natural. Aí a gente vê que as esquadrias, uma é de alumínio, uma é de madeira, a outra é de vidro com caixa de madeira. E aí a gente vai observando. Tem pergolado, de fato, aquilo que eu imaginei era pergolado, o outro também é pergolado. Então, vamos para outro corte para a gente ver se a gente busca mais informações. Aqui é a mesma coisa, né? Ele está me dizendo que tem 2 cores de textura, que tem pingadeira. Ele me dá mais detalhe aqui do pórtico, que é revestido com pedra natural. Eu vejo um pouco mais o pergolado, então eu já sei aqui mais ou menos qual é a espessura da madeira para fazer o pergolado. E por aí vai. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui eu já tinha essa informação, inclusive. Vou para um outro corte aqui e aí eu sigo vendo os detalhes, né? Aqui eu já tenho a altura da laje do reservatório. Aqui eu já percebo que tem forro na casa. Aqui eu vejo o elemento de rofo. E aí a gente segue para os outros cortes para ver se tem mais algum detalhe. Aqui na próxima planta não tem nada muito diferente, né? Que a gente já não tem anotado. E na próxima planta também não, né? Ah, sim, tem mais uma informação aqui que a gente não tinha visto, ó. Aqui ele me fala que a calha é de fibra. Aqui a calha é de fibra de vidro. E aí eu já sei que não é uma calha de alvenaria, por exemplo, né? Não é uma calha que eu precise construir a alvenaria e impermeabilizar com manta, fazer uma proteção mecânica, não. É uma calha de fibra de vidro, que é um processo muito mais simples, não necessariamente mais barato, tá? Então, eu dei uma olhada aqui, né? Já me familiarizei com o projeto, existem outras plantas aqui que vão me auxiliar no processo dessa construção desse checklist. Agora vamos aqui para o checklist que eu quero mostrar para vocês, a gente passar uma das mães que eu fiz aqui. Isso aqui é uma pesca que eu uso para geral, tá, gente? Eu até já deixei meio definido aqui os serviços para a gente não perder tanto tempo, senão fica bem longo essa parte. E não é o interesse aqui ficar longo. O interesse aqui é que vocês entendam a prática e que vocês tirem proveito disso aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho serviços preliminares. Toda obra vai ter serviços preliminares. Reforma ou construção do zero. Toda obra vai ser, ó, por exemplo, serviços preliminares de construção do zero.
E de reforma. Mobilização de canteiro, vai ter nos dois. Tá? Limpeza do terreno é mais comum para a construção do zero. Tapume, pode ser que tenha nos dois. Placa de obra tem nos dois. Barracão é muito incomum em reforma. Ligação provisória de água e elétrica, muito incomum em reforma também. Incomum, tá, gente? E gabarito, às vezes pode ser que tenha, porque a reforma pode ser grande, pode ter uma área de ampliação e tal. Mas um serviço preliminar que teria na reforma que não tem na construção do zero é demolição. É bem típico demolição. Tá? Então, aqui a gente vai passar por cada uma dessas mães. Serviços preliminares, macroestrutura, infraestrutura, fechamento vertical, cobertura, revestimentos argamassados, esquadrias e pedras, forros e shafts, revestimentos, bancadas e nichos, pintura, elementos decorativos, placas e passeio, paisagismo e limpeza pós-obra. Ele que está meio numa sequência lógica aqui, né, de serviço. Vocês vão receber o PDF de uma estrutura analítica de serviço, que é meio parecido com isso aqui, né? Eu vou apresentar para vocês macroestruturas e dentro das macroestruturas existem os serviços lá divididos e isso acontece em ordem cronológica. Não vai estar igual aqui, porque o PDF que vocês vão receber é uma coisa mais generalista e aqui já é mesmo baseado num projeto que a gente vai levantar. Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa, né? Vou abrir aqui serviços preliminares para a gente dar uma observada. Construção do zero. Isso aqui praticamente cai tudo, tá, gente? Cai tudo. Por quê? Você precisa mobilizar o canteiro. O que é a mobilização do canteiro? Você precisa levar as ferramentas, você precisa, eventualmente, levar materiais que sobraram de outra obra que você vai usar. Então, existe esse custo com frete, né? É exatamente a mobilização do canteiro, é um custo com frete. E depois vai existir a desmobilização do canteiro. Aqui, eu coloco tudo como mobilização do canteiro e eu coloco dentro de custos diretos. É muito comum esse serviço entrar como custos indiretos. Depois, a gente tem a limpeza do terreno. Isso aqui também é bem típico. Às vezes o cliente se comprometeu em fazer a limpeza antes da construção, ou o condomínio ele já faz a limpeza periodicamente. Então, você pode talvez não colocar no seu orçamento, você tem que entender qual é o seu contexto. Mas, via de regra, sempre vai existir uma limpeza de terreno. Algumas mais complexas, outras mais simples. Por isso, a importância de visitar o terreno para entender. Tapume. Tapume é outra coisa que a gente vai precisar fazer. Aqui, gente, eu não uso tapume em todo o perímetro da obra, tá? Aqui é obrigatório fechar a obra antes de começar, principalmente em condomínio. E eu tenho muito mais experiência em condomínio, porque Feira de Santana tem muito condomínio, então a gente constrói muito mais dentro do condomínio do que fora. Então, aqui a gente tem obrigação de, nos 15 primeiros dias, fechar a obra. Não pode ficar trabalhando com a obra aberta. Então, o que eu faço? Eu fecho a alvenaria mesmo, o muro que já existe, eu fecho logo, faço e tapumo só onde não tem alvenaria, né? Então, aqui eu faço o tapume. Por que isso? Para economizar, né? Faz sentido eu gastar com tapume se eu vou ter que fazer alvenaria. Então, eu já faço direto a alvenaria e tapumo só onde não tem alvenaria. Placa de obra, barracão, se é a construção do zero, se você não tem um apoio, você vai ter que ter ali pelo menos um banheiro, né? Você vai ter que ter ali pelo menos uma área coberta para cimento nesse momento inicial. Outras ferramentas, né, que você vai precisar guardar também numa área coberta. Se o pessoal almoça na obra, tem que ter uma áreazinha coberta para o pessoal comer. Se você vai estar na obra, né, com computador, tem um lugarzinho para você sentar. Então, assim, eu gosto de pensar em um barracão aí de pelo menos 12 metros quadrados, com tudo isso, tá? Então, a gente constrói para poder armazenar material, para poder fazer o estudo de projeto na obra, para poder sentar e ficar um pouco na obra com o computador, né, trabalhando em cima da obra, para o pessoal almoçar, enfim, para fazer a mesa de corte de obra, por exemplo, de aço, para ninguém ficar trabalhando no sol, porque os 2, 3 primeiros meses de obra é bem tenso, assim, né? Dependendo da obra, é muito sol, aqui em Feira de Santana é muito quente, é muito seco, então a gente precisa pensar nisso aí. E aí aqui você vai precisar também fazer a ligação de água e de elétrica, se o terreno estiver fechado, o cliente não estiver usando, isso é bem comum, né? Agora, numa casa que a gente está fazendo, que é uma casa de rua, inclusive, a gente não precisou fazer isso aqui, por quê? Porque a cliente mora no fundo do terreno dela e ela já tem a ligação de água e de elétrica no terreno dela, então ela puxa para a casa dela. Então, por conta disso, a gente não precisou fazer. Mas, via de regra, a gente precisa fazer isso aqui. E aí, o gabarito, né? Entra como último serviço preliminar, porque a gente vai precisar montar o gabarito nessa obra para a gente começar o serviço, né? Começar o serviço da maneira certa, alocar a obra no lugar certo. Então, aqui, serviços preliminares, a gente finaliza. Então, vamos aqui agora para a macroestrutura. Eu vou abrir a macroestrutura e eu vou explicar para vocês lá no projeto por que esses serviços estão aqui. Então, você percebe que tem radier, que tem sapatas, pilares, vigas e a impermeabilização da fundação, porque eu acabei colocando junto, porque eu gosto de colocar junto esse serviço para não esquecer. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se tem um projeto estrutural pronto, você tem que seguir o projeto estrutural. Então, tem que fazer o que é que o projeto estrutural está mandando. Nesse caso aqui, não tem projeto estrutural. Por quê? Essa casa foi a gente que projetou.
Então, a gente já projetou pensando em utilizar a alvenaria estrutural nela, porque é uma solução construtiva que a gente tem familiaridade, que a gente conhece, que a nossa mão de obra conhece, que a gente sabe fazer. Então, a gente definiu que seria alvenaria estrutural. Como é alvenaria estrutural, a gente vai fazer uma fundação em radier. Aqui o solo é bacana, então a gente consegue fazer uma fundação em radier. Beleza. Por que então que tem sapatas, vigas e pilares lá na macroestrutura? Tem uma particularidade nesse projeto que é o seguinte. Aqui você observa que todos os vãos não são coisas de outro mundo, né? Se eu der um comando aqui de distância, só para vocês entenderem, o maior vão que a gente tem é 13,48. O maior vão de laje que a gente vai ter é 13,48. Então, é tranquilo isso aqui para apoiar as lajes da alvenaria estrutural. Isso é usual, é assim que acontece. Só que aqui, entre a sala de jantar e estar e cozinha, eu tenho uma condição especial. Então, eu tenho que observar isso aqui. Por quê? Se eu venho com uma laje nesse sentido, porque aqui a gente vai usar também laje treliçada, porque os vãos permitem, a laje treliçada é mais barata e mais rápida. Se eu venho com os vãos nesse sentido, eu chego aqui e eu encontro um problema, porque a laje ela fica muito comprida, eu não consigo vencer esse vão. Se eu venho nesse sentido aqui, tudo bem, mas quando chega aqui eu também perco, porque eu não consigo vencer esse vão. Então, qual é a solução? É criar aqui um elemento estrutural. Então, aqui a gente vai ter uma viga, aqui vai ter uma viga e pilares e sapatas para apoiar essa laje aqui, tá? Por conta disso, além da fundação em radier, eu tenho sapatas, pilares e vigas, tá? Então, voltando aqui, a gente observa radier, sapatas, pilares, vigas e a impermeabilização da fundação, porque é uma coisa que eu gosto de colocar logo aqui para não esquecer, né? Antes do fechamento vertical, ela já está pronta, então a gente já venceu a cura, isso me ajuda um pouquinho no planejamento também. Então, a macroestrutura está pronta. Se você observar aqui na garagem também, a gente tem aqui um vão na garagem de 5,49, né? Então, aqui a gente também vai precisar ter uma viga. Aqui, a gente observa essa estrutura aqui, né? Isso aqui, então, pode ser inteiramente uma viga. Inclusive, nessa obra, a gente fez uma viga invertida, para a gente não precisar nem fazer a alvenaria em cima dela. Então, aqui já tem um pórtico, aqui já tem um pilar, né? Aqui já é um pilar, por natureza já é um pilar. Aqui a gente tem um muro, né? E aí a gente fez um ponto de reforço aqui e a gente montou essa viga invertida, como vocês estão vendo aí. Então, na macroestrutura, a gente finaliza os serviços que são esses daí. Aí a gente passando para a infraestrutura, a gente tem instalação elétrica convencional, instalação hidrossanitária convencional e instalação hidráulica quente, tá? Vamos ver no projeto essa informação. Quando você vem aqui passear pelas outras plantas, né, é interessante que você passeie por todas as plantas para você observar. Aqui tem a planta de forro, aqui tem a planta de forro com cotas luminárias, a planta de iluminação com cotas, a planta de iluminação com layout, pontos elétricos, né, outra de pontos elétricos, paginação do piso e plantas de eixo hidrossanitário. Então, quando você vai dar uma olhadinha nessas plantas, nos cortes e tudo mais, você observa aqui que existe dois registros, um registro de água quente e um registro de água fria. E aí, você notando isso, né, e o interessante é que você abre o projeto hidrossanitário, a gente tem um projeto hidrossanitário, mas não vai ser foco dessa aula aqui, senão a aula realmente fica muito longa, mas se você abrir o projeto hidrossanitário, você vai perceber que existe sim a ligação de água quente e a ligação de água fria, né? Então você vê aqui, ó, eixo do registro de água fria, eixo do registro de água quente. Então, além do sistema convencional, vai existir o sistema hidráulico de água quente. Então, tá aqui o sistema hidráulico de água quente. E aí, vamos seguir para fechamento vertical. Fechamento vertical é alvenaria. Depois que eu fiz a fundação, né? Depois que eu fiz... Eu gosto de colocar a infraestrutura logo no início, porque entra logo no início, não fecha logo no início, mas entra logo no início, porque na fundação vai ter que ter, né, instalações elétricas, hidrossanitárias, hidráulicas, então eu gosto de colocar bem pertinho da macroestrutura. Aqui no fechamento vertical, a gente vai buscar, no meu caso aqui, a alvenaria estrutural da casa, a alvenaria do muro e o cobogó, né? São os três fechamentos verticais que a gente tem. Se eu vou aqui então, para o corte, como a gente já olhou, eu sei que aqui tem um cobogó. Eu sei que a casa ela é murada e tem a área da casa mesmo. Então, por que tem três elementos ali, né? Primeiro que o cobogó tem um preço muito diferente da alvenaria estrutural de uma casa. E o muro também tem um preço diferente, mesmo que eu faça alvenaria estrutural. Por quê? Quando a gente vai para casa, a gente tem os vãos, né? E em cada vão tem verga, contra-verga. E no muro não tem verga e contra-verga. Então,
a composição de alvenaria estrutural interna da casa é diferente do muro. Outra coisa, na alvenaria da casa eu posso usar bloco de 12, bloco de 14, e no muro eu posso usar bloco de 9, né? Então tem um custo diferente. Portanto, eu coloco diferente. Outra coisa, no muro a gente faz uma fundação com calha, com bloco calha. Na casa a gente faz a fundação em radier. Por conta disso, eu coloquei aqui separado porque a gente vai compor os serviços de maneira separada mesmo. E aí, no fechamento vertical tem apenas isso, né? Não tem parede de drywall no meu projeto, não tem bloco de gesso, não tem parede de vidro inteira, né? Esse tipo de coisa. São só esses pontos que eu citei aí para vocês. E aí a gente vai para a cobertura. Na cobertura, o que é que a gente tem? A gente tem laje, a gente tem telhado em fibrocimento, a gente tem calha, a gente tem rufo, tem impermeabilização da laje do reservatório, tem chapim, que é a pingadeira. Aí eu botei aqui, eu incluí o muro, por quê? Se eu vou lá para a cobertura e a gente já vai lá para a planta olhar, você percebe que tem as pingadeiras, né? E só que no muro também tem. Então, para eu não esquecer de levantar o quantitativo, eu coloco incluir o muro aqui. E tem também o pergolado, porque o pergolado também é uma cobertura. Então, se eu venho para a planta de cobertura, eu noto todos esses elementos. Aqui eu tenho pergolado, aqui eu tenho telhado em fibrocimento, aqui eu tenho rufo, aqui eu tenho uma calha, aqui eu tenho uma laje impermeabilizada, então eu sei que eu vou ter que fazer a impermeabilização e aqui a gente usa manta. Eu tenho a pingadeira, se eu olhar pela planta de corte, eu tenho uma pingadeira aqui, né? Em toda a cobertura eu vou ter a pingadeira, tanto no reservatório, como na platibanda, como na garagem. E eu tenho também a pingadeira no muro, como eu falei para vocês, ó. Pingadeira, tá vendo? Então eu já coloco junto. Então, na planta de cobertura, a gente consegue identificar a maioria dos elementos. Né? Tem aqui outro ponto de pergolado. Um pergolado vai ter cobertura, o outro não. Então, muito simples aqui. Não tem muita coisa que ver nesse caso. Estou fechando aqui, a gente vem para revestimentos argamassados. Quais são os revestimentos argamassados? Chapisco, reboco e contrapiso. Eu divido um pouco mais. Por quê? Chapisco em parede. Né? Eu vou usar o chapisco em parede em toda a casa, mas eu não preciso usar bianco nesse caso. Já no chapisco da laje, que é concreto, eu preciso usar bianco. O bloco em si, ele é mais crespo, né? Então, a aderência do chapisco ao bloco é melhor do que a aderência do chapisco à laje, que é liso, um concreto liso. Então, por conta disso, a gente diferencia. Se no chapisco da laje vai bianco, ele fica mais caro. Então, a gente deixa separado. Outra coisa é que tem reboco em paredes internos, embolso para recebimento de pedra e reboco em paredes externas. No reboco de paredes externas, eu coloco tela, por exemplo, nas quinas, né, nas arestas, para evitar fissura. Eu coloco um aditivo para evitar fissura. Por quê? Porque tem incidência de sol, chuva, então a estrutura trabalha mais do que a estrutura interna. Né? No reboco interno para a parede, diferenciando aí do embolso, eu tenho no embolso, né, como é recebimento para pedra, geralmente vão ser paredes hidráulicas, então há ali uma impermeabilização de paredes. Então, eu gosto de já deixar embolso com a impermeabilização de paredes e o reboco em paredes internas sem impermeabilização. E aí, logo depois, eu faço a impermeabilização de paredes até 60 centímetros na área externa, que não tem a ver com o aditivo impermeabilizante que eu coloco. Eu faço a impermeabilização mesmo do produto direto na parede já rebocada, né? E eu tenho também um contrapiso para áreas secas e para áreas molhadas. Por que a diferença? Por quê? Para a área molhada, eu tenho o aditivo de impermeabilização. Então, fica com preço diferente. Mas, via de regra, vai ser chapisco, reboco e contrapiso, tá? Seguindo aqui não tem muito o que ver no projeto, né, gente? Aqui é isso e ponto. A gente segue para as esquadrias. Então, na esquadrias e pedras, o que a gente vai observar? A gente vai observar no projeto quais são os tipos de esquadrias que existem na casa. E aí a gente vai colocar aqui, né? Então aqui, por exemplo, a gente até já viu isso. Tem esquadria de madeira, tem esquadria de alumínio e tem esquadria de madeira convencional. Porque essa esquadria aqui é janela de vidro com caixa e moldura de madeira. Aqui é pivotante de madeira. Aqui é ripado em alumínio branco. E dentro da casa são as caixas de madeira normal, né? Dentro da casa aqui, ó, essas são as caixas de madeira normal. Então, a gente vai colocar aqui no projeto, vou até acrescentar aqui nesse checklist, que existe mais uma esquadria. Ó, esquadrias em madeira. Ó, esquadria pivotante. Esquadria pivotante em madeira. Esquadrias internas em madeira. Esquadrias
em vidro, porque tem, na verdade, esquadrias em vidro com moldura de madeira. E eu tenho aqui mais uma esquadria que é a esquadria em alumínio branco. Então, eu tenho esses 4 tipos de esquadrias para levantar. E aí aqui, logo em seguida, como tem muito a ver com portas e janelas, né, tem tudo a ver com esquadrias, eu já acrescento as pedras. Então, soleiras, filetes e cordão box e o peitoril. Aí aqui no meu projeto, eu posso observar se tem soleira ou não, tá? Nesses casos aqui, ó, onde não há mudança de revestimento, o cliente pode até não querer soleira para economizar, né? Por exemplo, do hall íntimo para a suíte do casal não há realmente necessidade, tanto que não tem, você está vendo que não tem uma linha verde aqui dividindo. Já da suíte para o banheiro do casal tem, porque primeiro que vai ter uma diferença de revestimento e segundo que às vezes tem uma diferença de nível, o banheiro é mais baixo, né? Então você vê aqui, ó, nível 20, nível 18. Então, para marcar essa diferença, né, de mudança de ambiente, a gente coloca a soleira. Outra coisa é que aqui no banheiro a gente tem os filetes, os cordões box, né? Então, esse caso aqui, ó, azulzinho, é um cordão box. É o lugar onde depois o vidraceiro vai colocar aqui o box, tá? O vidro do box é uma coisa que geralmente não entra no meu contrato. O cliente faz por fora depois. Então, por isso que vocês não vão ver ali na minha lista. Mas, se você faz, você tem que levar em consideração esse vidro aqui também. E aí, os filetes são essas pontas aqui azulzinhas, ó, que é para arrematar o piso, né? Principalmente em garagem, que o carro sobe muito aqui, e não ficar quebrando a ponta do piso. Aqui também a gente tem filete. Aqui também a gente tem filete. Então, você vai observar soleiras, filetes e peitoris. Logo em seguida, a gente tem forro e shafts, né? Então, vindo para o projeto, aqui tem uma planta só de forro. Planta de forro. Então, eu sei onde tem forro. Ou seja, em toda a minha casa tem forro, no final das contas. Então, eu vou levantar esse quantitativo e colocar lá. E aqui, observando a planta, né? Como a gente, até aqui na primeira planta que a gente observou, a gente já percebe que tem shaft para tubulação. Aqui a gente vai passar a tubulação por fora. E aí a gente precisa de um shaftzinho para cobrir, né? Esse shaft pode ser de placa cimentícia, esse shaft pode ser uma própria alvenaria, né? Esse shaft pode ser de outro material que na sua cidade faça mais sentido. Então eu vou colocar lá no meu checklist esses 2 serviços para eu levantar, tá? Esse serviço aqui, gente, por exemplo, é um serviço terceirizado. Os 2. Se eu faço o shaft com placa cimentícia, eu posso fechar já com o cara do gesso para fazer os 2. E aí ele me manda, eu mando para ele o projeto, ele faz o levantamento do material, faz o levantamento da mão de obra e já me manda o orçamento completo. Então eu só insiro no meu orçamento já o custo total, porque é um serviço que a gente terceiriza aqui sempre. Então a gente não faz a composição dele, não, a gente faz já direto com a terceirizada. Em seguida, a gente tem aqui revestimentos. Revestimentos de piso e parede, né? Não tem muito segredo. Aqui a gente tem a diferença porque o preço é diferente, né, de piso e parede. Às vezes a área da parede é muito pequenininha e aí a gente precisa vencer a inércia, né, da produtividade do serviço e aí a mão de obra acaba ficando um pouquinho mais cara. E tem também o consumo de argamassa que pode ser diferente, né? Dependendo do tipo de revestimento, não tem dupla camada, né? Dependendo do tipo de revestimento, tem. Então, eu prefiro deixar separado. Então, revestimento de piso e parede. Logo em seguida, aqui a gente tem bancadas e nichos. E aí a gente pode vir aqui no projeto para a gente dar uma olhadinha. Se a gente pegar um corte de banheiro aqui, por exemplo, deixa eu buscar aqui o corte do banheiro. Se a gente buscar aqui, ó, os cortes do banheiro, a gente vai observar se tem nicho ou não. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem a informação do nicho. Ó. Revestir o nicho com o mesmo porcelanato das paredes. Aqui, se a gente vai de frente, a gente vê onde é que está o nicho. Ele está bem abaixo da janela. Né? E outras coisas que a gente vai ter aqui vai ser as informações das bancadas também, né? Que você vai vir buscar no projeto. Então, aqui a gente olhando na planta baixa, a gente vê que tem bancada aqui na área de serviço. A gente vê que tem bancada aqui na cozinha. Aqui tem uma ilha. Aqui no espaço por meio a gente tem bancada também. Nos banheiros a gente também tem bancada. Então a gente tem que fazer esse orçamento inteiro, né? Voltando aqui agora, a gente segue para pintura. Então, pintura a gente vai fazer o seguinte. Existe a pintura lisa em paredes internas. Existe a pintura em teto interno. O preço é diferente. Geralmente a mão de obra tem um custo diferente, então eu gosto de botar separado também. A gente tem a pintura lisa em paredes externas, pintura texturizada em paredes externas e pintura em teto em área externa.
Qual é a diferença de liso em paredes internas para liso em paredes externas? A massa aqui é uma, e aqui a massa é outra. Aqui a gente tem uma massa PVA, aqui a gente tem uma massa acrílica. A mesma coisa para o teto. Aqui a gente tem uma massa PVA, aqui a gente tem uma massa acrílica, né? E a pintura texturizada, que é aquela que a gente já viu. E logo em seguida, a gente tem elementos decorativos, que nesse caso é apenas o pergolado de madeira. Então, eu posso botar, inclusive, pergolado de madeira. E aqui acrescentar também, se eu quiser deixar separado, pergolado de madeira com cobertura em vidro ou policarbonato. Aqui também tem, para acrescentar, a churrasqueira. Eu posso botar aqui elementos decorativos e funcionais. E aí eu posso acrescentar aqui a churrasqueira. Outra coisa que a gente precisa acrescentar, que eu coloquei depois aqui, é a escada de marinheiro, tá? Não, a gente não pode esquecer, porque a gente viu que tinha escada de marinheiro lá no projeto e tem que estar aqui também. Seguindo aqui, a gente tem placas e passeio. Então tem, como eu falei para vocês, a placa de estacionamento que é diferente, a placa da passagem da fachada que é diferente, a placa da passagem lateral que é diferente, o passeio em concreto acabado, que é o do condomínio que a gente vai provavelmente destruir na obra, e o passeio intertravado. Então, vindo aqui para o projeto, vamos observar a placa da fachada, a placa do estacionamento, a placa do passeio lateral, o intertravado, que é o passeio dela, e externo ao intertravado existe um passeiozinho de concreto, né, que é do condomínio. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Voltando para cá, já perto do fim, a gente tem paisagismo, grama e paisagismo. Eu não faço, mas eu coloquei aqui como exemplo para vocês, não entra no nosso contrato isso. E limpeza pós-obra, que é uma coisa extremamente importante, que vai fácil aí R$1.000 de material e mão de obra, tá? Então não pode esquecer dessa limpeza pós-obra para deixar a obra um brinco assim, tinindo. Então aqui, abrindo tudo, a gente tem todo esse checklist, né? Todo esse checklist para orientar a gente na fase de construção do orçamento, porque aí a gente vai fazendo em ordem e vai colocando, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, mostrar esse orçamento aqui, ó. Eu tenho em ordem, né? Mobilização, limpeza do terreno, tapume, placa de obra, barracão, ligação, nanã, gabarito, em ordem, fundação, radier, sapatas. Então eu vou fazendo em ordem aquele trecho ali. E aí, observando aqui o projeto, eu vou buscar as informações para me auxiliar nisso, né? Aqui tem projeto suficiente para você fazer. Lembrando que, se há um projeto estrutural, tem que abrir o projeto estrutural. O projeto elétrico e hidráulico tem que abrir para ver se tem uma coisa diferente, né? Uma coisa que você não notou na planta aqui. Então, é isso, gente. Vamos voltar lá para a aula. Então, depois de finalizada essa etapa 1, a gente vai para a etapa 2, de composição de custo. Essa etapa ela será colocada em prática na próxima aula, na terceira aula da semana CPO com o serviço de alvenaria estrutural. Mas eu quero aqui te mostrar o esquema teórico dessa etapa de orçamentação para você entender. A etapa de composição de custo ela é composta pela montagem do custo unitário de cada serviço, vai estar aparecendo aí na tela para você um exemplo de uma composição de custo unitário, e nesse caso aí de serviço de contrapiso. Então, nota-se o quê? Que para compor o serviço, você precisa listar os insumos, a exemplo do que aparece na tela seria a mão de obra para a execução do contrapiso, o cimento para a nata, o aditivo para a argamassa cimentícia, a própria argamassa, a mão de obra para a produção dessa argamassa. Além disso, é necessário inserir os índices desses insumos para a execução do custo unitário. Por exemplo, quantos metros cúbicos de argamassa eu vou usar para fazer 1 metro quadrado de contrapiso? Aí a gente entra na próxima fase, que é a de cotar os insumos que foi levantado na composição, e depois a gente aplica o quantitativo do serviço 1 a 1 para encontrar o custo total do serviço. Outra fase é fazer a cotação dos serviços que são terceirizados, forro de gesso, bancadas, marcenaria. Essa cotação você pode soltar junto com a fase de montagem. Basta você enviar os projetos para as empresas e esperar. E por fim, é necessário também montar a composição de custos indiretos. A gente vai partir agora para a terceira e última etapa do processo de orçamentação, que é uma etapa mais simples, que se chama fechamento do preço de venda. Então, para você encontrar o preço de venda, o que é normal se fazer? A gente pega os custos indiretos, pega os custos diretos, soma tudo e acrescenta, né, no caso, aplica um percentual. Agora eu te pergunto, que percentual é esse? De onde você tirou esse percentual? Eu não sou muito a favor de percentual, eu trabalho aqui de outra maneira. E eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona. Depois que a gente fecha os custos diretos e os custos indiretos, há ainda alguns custos que podem entrar no fechamento do preço de venda, que são custos acessórios. Nem toda empresa vai ter custos acessórios, tá? Então, os custos acessórios seriam administração central,
custos financeiros e imprevistos e contingências. A administração central pode ser que você não tenha, porque você precisa ter um escritório externo às obras, que funcione, que tenha custo, com internet, com água, com pessoal, enfim. E aí você precisa ratear esses custos para as obras que sua empresa faz, tá? Então esse custo é um custo que você precisa acrescentar. Quando as pessoas aplicam o BDI, esse custo de administração central entra como um percentual da obra. Só que para mim é difícil entender como aquele percentual de, por exemplo, 1,5% do faturamento total. Eu não tenho como normatizar isso numa empresa muito pequena. Então, como é que eu prefiro fazer? Eu prefiro definir qual é meu custo administrativo, se houver, definir meu custo financeiro, se houver. O custo financeiro é quando você faz a obra com o seu dinheiro ou com o dinheiro do banco e o cliente vai ressarcindo. Ou quando você faz a obra para vender, por exemplo, você constrói e vende. E aí existe um custo financeiro que é esse de empréstimo. Então, se existir um custo financeiro, você tem que aplicar o custo financeiro. E se existir imprevistos e contingências, que eu acho interessante colocar, eu aplico geralmente para manutenção e risco, que eu acho interessante aplicar um percentual. Então, eu somo esses custos aos meus custos diretos e indiretos, e no custo total, eu aplico o lucro e o imposto. Depois que eu tenho o preço de venda, se eu quiser encontrar o meu BDI, eu posso encontrar, para eu saber se está coerente, se está dentro do mercado. Mas eu não faço o sentido inverso. Eu tenho um percentual lá de 15%, de 25% que o mercado me diz que eu tenho que aplicar, e aí eu chego lá e aplico nos meus custos diretos e indiretos e tenho o meu preço de venda. Não é assim. Mas tudo isso a gente vai ver com mais calma e colocar na prática na terceira aula, na sexta-feira. E aí a gente encerra a terceira etapa do orçamento, tá? E aí, gente, vocês gostaram do que a gente viu hoje? Eu trouxe aqui para vocês 3 etapas de orçamento, dei alguns exemplos muito bacanas, coloquei alguns ensinamentos em prática, ensinamentos que são muito importantes, e eu até imagino que vocês gostariam de mais exemplos, de mais prática, mas de fato eu tenho um tempo muito limitado com vocês aqui nessa semana. Mas, para quem se interessar em prolongar o tempo comigo e com o meu método, vai chegar a hora para a gente conversar sobre isso. Eu tenho uma solução completa, sim, para quem precisar dominar o processo de orçamentação, para começar a lucrar com as suas obras. Uma turma nova vai ser aberta também muito em breve, tá? Mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre essa novidade mais para frente. Mas agora eu quero encerrar essa aula com chave de ouro e nada melhor do que fazer uma revisão sobre o que você aprendeu aqui. Mas antes, eu quero liberar para você a senha do PDF de apoio dessa aula. Esse PDF vai ser liberado nos grupos oficiais da Semana CPO e os assuntos serão procedimento de execução de serviço, que são procedimentos que trazem detalhes sobre o serviço, isso vai te ajudar a compor o custo de cada serviço, e também uma estrutura analítica de serviços, como uma espécie de checklist dos serviços em ordem cronológica que acontece numa obra e que, portanto, você tem que ter no seu orçamento. E a senha desse PDF é condicionantes, tudo com letra maiúscula, tá? Então, a gente já está finalizando essa aula, mas antes de te contar o que você vai aprender aqui no próximo episódio, eu quero revisar tudo o que você aprendeu nessa aula 2. Hoje você aprendeu sobre as 3 principais etapas de um orçamento de obra preciso e foram etapas de número 1, análise de condicionantes. É a fase inicial de todo orçamento de obra, onde você avalia projetos, avalia as expectativas do cliente, avalia o terreno da construção, cria o checklist de serviço, define as condicionantes desse serviço e também levanta o quantitativo para entrar na etapa de número 2. Na etapa de número 2, que é a composição de custo, é a fase onde a gente inicia as composições de custos diretos e indiretos. Com o checklist dos serviços em mãos, você monta a composição de custo direto de cada um dos serviços e cria as composições também de custos indiretos. E aí a gente entra na etapa de número 3, que é a etapa de fechamento do preço de venda. Essa é a fase onde a gente estuda a incidência de custos acessórios, e aí a gente soma os custos diretos, soma os custos indiretos, e a partir daí a gente aplica o lucro e o imposto para encontrar o preço de venda. Essa foi a revisão da aula de hoje, e no próximo episódio você vai colocar em prática a composição de custo relacionada ao serviço de alvenaria estrutural e também ao processo de fechamento do preço de venda. Esse episódio será liberado na sexta-feira e eu gostaria que você me dissesse o que você tem achado dessa semana aqui nos comentários. Deixe a sua opinião, porque, sem sombra de dúvida, ela é um termômetro de qualidade para essa semana. Então, até o nosso último episódio da Semana CPO.